Bom dia. Nós estamos meditando em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Hoje nós continuamos a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 7, versículo 14. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouvi-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós lemos ontem que os fariseus, mestres da lei, tinham questionado Jesus sobre os seus discípulos não lavarem as mãos, porque os judeus eles têm os rituais, de acordo com a antiga lei. E Jesus não exigia. O Evangelho nós temos liberdade. Assim como eu falo, ainda tem muitas religiões, crenças, seitas, pessoas que ainda estão vivendo um ritual. O dia do sábado não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E Jesus disse: não existe nada disso. E ele que está nos mostrando aqui que não tem o que nos faz mal que não sai, o que sai de dentro de nós. O que sai são os nossos pensamentos, palavras que magoam, palavras que ofendem. Isso nos causa mal. Isso faz mal. Não é outra coisa. Ele vai nos explicar mais à frente que nós vamos entender melhor. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Então, após haver deixado a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. Ao que ele declarou: ora, pois, nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entra no homem tem o poder de tornar impuro? Jesus, depois de explicar, os próprios discípulos não entenderam. Depois, quando só estavam os discípulos e Jesus, eles questionaram: falaram: Jesus, explica para nós isso aí que eu não entendo, que não entendemos bem. Jesus dá chave e fala: nem vocês mesmos conseguiram entender? Nem vocês, que são os meus discípulos, não conseguiram entender? Que o que faz mal é o que sai, não o que entra. Eu fico observando pessoas. Hoje existe uma crença: não, temos que tomar cuidado, porque fulano trabalha com centro espírita. Ela fez uma macumba, ela deu uma água para fulano beber, deu uma comida para fulano comer, e isso que faz mal. Espiritualmente falando, se nós estamos com o Senhor Jesus, você não tem que andar assustado: não, de onde veio isso ou de onde veio aquilo, não. Eu não tenho preocupação, eu já disse de forma declarada: faça feitiço quanto quiser, macumba, bruxaria, o que quiserem. Eu não tenho preocupação. Eu já encontrei macumba com cabeça, com caveira na minha porta, eu simplesmente chutei de lado porque pra mim não. Eu creio no Senhor. Só acredito em Jesus. Não, eu não posso beber isso porque foi consagrada isso, foi consagrado aquilo. Não faz diferença. O que nos torna impuro, pecador, não é eu ter comido isso ou aquilo. O que nos torna pecadores são o que nós expressamos, falamos, isso sim. Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer esta afirmação, Jesus proclamava puro todos os alimentos. Jesus falou: escuta, o que você come, qualquer coisa que você come, vai para o seu intestino, é digerido, depois você vai lá no vaso, vai onde você quiser e joga fora. Acabou. Assim Jesus estava dizendo que todos os alimentos estavam sendo puros. Ou seja, antigamente não podia comer carne de porco, não podia comer carne daquilo ou daquilo outro. Hoje, qualquer coisa que você quer comer, coma. Tem alguns países
na China ou na Índia que come coisas que para nós são consideradas nojentas, não impuras. Nós temos nojo. Tem lugar que come escorpião, come barata, come rato. Isso não se transforma em puros, não. É uma coisa para nós, ser humano, nós somos nojentos. Nós temos nojo. Mas não é errado, não faz diferença nenhuma. Vou comer cobra? Come. Vou comer, come. Isso não é pecado. Não nos transforma em pessoa suja. Não nos transforma em pessoa impura. Qualquer coisa. Não temos que ter este medo. Agora o que nós temos que ter medo é o que está saindo de nós. O que nós estamos falando? O que nós estamos pensando? E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Ora, todos estes males procedem do interior, contamina a pessoa humana e a torna impura. Sai do coração, não é o que é. Quando alguém tira a vida do seu semelhante, do ser humano, isso é o coração, ele pensou primeiro. Quando alguém comete o adultério, não foi aquilo ali revelando, não, ele tramou primeiro, saiu do seu coração. Quando alguém olha para uma pessoa com inveja, aquilo sai do seu coração. Quando alguém trama uma maldade, uma fofoca, uma desonestidade, um roubo, qualquer coisa, sai do coração, sai da mente, sai do nosso interior. É o que sai de dentro de nós é que faz mal. É o que sai de dentro de nós é que contamina. Todo mundo fica falando, não, o coração é maravilhoso, o coração é impuro. O coração é corrupto. O nosso interior é corrupto. É desonesto. Por isso que a palavra de Deus sempre nos fala para nós andarmos em espírito. Eu tenho visto muitas pessoas falar, não, eu senti no coração. Sentiu no coração nada, o que nós sentimos no coração não vale nada. Não vale nada. É corrupto, é enganoso o coração. Aí eu sinto, não sente nada. Vamos sentir, vamos andar em espírito. O engano é enganoso o coração. Tudo que não presta, tudo que não presta, tramado no nosso interior, sai do nosso interior. As maldades, as revoltas, as vinganças, as traições, os adultérios do nosso coração. As invejas do nosso coração. Nós tramamos para depois executar. Muitas das vezes não executamos fisicamente, mas para o Senhor já existe uma execução ao nós darmos vazão ao pensamento isso ou aquilo. As mágoas, ressentimento, a hipocrisia, a falsidade. Nós vemos muita falsidade, as pessoas dando tapinha nas costas do outro, sorrindo, quando na verdade pelas costas ali anda tramando contra a vida daquilo. Isso sai do coração, não que nós vamos. Ora, todos esses males procedem do interior e contaminam a pessoa humana e a torna impura. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse, porém não foi possível manter a sua presença em segredo. Dali Jesus saiu, foi lá para a região de Tiro, região de Sidom, e queria ficar escondido numa casa, descansar um pouco. Ele era um ser humano, ele estava como humano, ele estava em carne, ele tinha necessidade de descansar. Mas não foi possível, logo descobriram que ele estava ali. Ele estava muito conhecido, todo mundo sabia que era ele. Todo mundo estava em busca de uma cura para o enfermo, todo mundo estava em busca de uma libertação, e assim sucessivamente.
De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja filha pequena estava com espírito imundo, chegou e atirou seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e implorava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Jesus, naquela casa lá, teve uma senhora que tinha uma filha pequena e ela ficou sabendo que Jesus estava ali. Então ela foi atrás de Jesus. Não era uma judia. Não era uma israelense. E ela veio porque a filha dela estava possessa. Tinha um demônio lá. E essa mulher vem, se atira aos pés de Jesus e clama para que Jesus fosse expulsar esse mal, esse demônio da vida da filha dela. Observamos que uma mulher de origem grega, mulher grega, sírio-fenícia, teve mais fé do que muitos israelenses, muitos judeus. Ela veio até Jesus clamar. Ela sabia, essa grega, ela sabia que Jesus podia curar, que Jesus podia libertar a sua filha. Ela se atira aos pés de Jesus e clama. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus deu exemplo citando, não que Jesus estivesse ofendendo, mas Jesus está dizendo da seguinte forma, porque Jesus veio para os judeus. Jesus veio para Israel. Então, no Evangelho de João. Só que esses não aceitaram, rejeitaram Jesus. Jesus falou, não, deixa primeiro fazer a obra para os judeus. Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Queria também nos dar um ensinamento. As pessoas falam, não, Jesus estava ofendendo, não estava ofendendo. Esta maneira como fala cachorrinhos aqui, o judeu não é uma ofensa. Então, seria mais ou menos assim a mesma coisa que os pequeninos. Segundo, de acordo com as traduções hebraicas. Então Jesus disse assim, não, escuta, primeiro deixa eu fazer a obra para os judeus, para os israelenses, depois irá para os outros. Porque o Evangelho, Jesus veio para os israelenses, veio para os judeus. E depois nós somos alcançados. Ele não veio primeiramente para nós, não. Primeiro foi os judeus. Mas os judeus rejeitaram. Foi para todo mundo. É para todos. Mas inicialmente foi para lá. Então Jesus diz, mas deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher, sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. A mulher respondeu, não, a mulher estava preparada. É uma mulher de fé. Ela respondeu, mas até os filhotes dos cães, debaixo da mesa como das migalhas das crianças. Já que Jesus citou dessa mulher, falou, não. Mas você falou que vai ter os cachorrinhos, mas até os filhotinhos dos cachorros, eles comem debaixo das mesas dos seus donos. Pega as migalhas. Tá falando, não, dá uma migalha, cara, liberta minha filha. Você veio para os judeus, para os israelenses, mas não queremos alguma coisa para minha filha. Olha a resposta de Jesus, então lhe declarou, por causa dessa tua resposta, podes ir em paz. O demônio já saiu da sua filhinha. Pela fé, pela maneira como ela foi, mostrou Jesus, ela falou, não pode ir em paz, por causa da tua resposta. Você foi mulher de fé, vai em paz. O demônio já saiu da sua filha. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. Nós vamos encontrar mais à frente, quando o oficial, o centurião, diz a Jesus assim, basta enviar uma palavra, que o meu servo será curado. Aqui Jesus enviou somente a palavra. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Decápolis quer dizer uma região de 10 cidades. Então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão
e colocou os dedos nas orelhas dele, em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer, abre-te. Então, Jesus saiu daquela região de Tiro e ele foi, então, lá na região do Mar da Galileia e apresentaram um homem, um surdo, com dificuldade de fala também, é normal, e pediram para que Jesus pusesse as mãos sobre ele e orasse. É interessante como nós criamos doutrinas separadas. Tem muitas denominações, pastores, que entendem que não se deve orar com imposição de mãos. Jesus não só fazia como ele mandou que assim nós fizéssemos. Certa feita, visitando uma igreja numa outra cidade, e durante os cultos, sempre quando eu vou onde não é minha região, procuro sentar mais atrás, gosto de passar despercebido, não gosto de estar ali me impondo. Mas infelizmente tinha uma pessoa lá que me reconheceu e acabou falando com o pastor que estava ali. Mas mesmo assim eu continuei a ficar no meu canto. E depois entrou uma pessoa, primeira vez na igreja, que estava visivelmente perturbado, uma pessoa que estava endemoniada. E após o culto, eu falei com essa pessoa para falar com o pastor que deveria fazer uma oração de posição de mãos antes daquela pessoa ir embora. Eles concordaram em fazer uma oração, mas não impondo as mãos. Eu não estou na minha casa, não estou na minha igreja, não posso fazer nada. Aquela pessoa entrou possuída e ela foi embora possuída, porque não fizeram o que deveria fazer. A pessoa chegou a entrar em um templo em busca de socorro e não encontrou, por causa de doutrinas, porque esta denominação diz que não se ora com imposição de mãos. São coisas terríveis. Jesus impunha as mãos, como nós vimos várias vezes, e ele assim determinou. Então, algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mudo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse a sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós, para longe da multidão, colocou os dedos na orelha dele, em seguida cuspiu e tocou na sua língua daquele homem, depois e os olhos para o céu e com profundo suspiro ordenou Efatá, que quer dizer abre-te, e ordenou a cura. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se desprendeu e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhe que não dissesse a ninguém o que lhe passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Jesus tinha uma obra para fazer, uma missão para cumprir, mas tinha que tomar muito cuidado, porque o povo queria levantá-lo como rei físico. Quanto mais ficavam sabendo dos milagres, do poder dele, mais vontade eles queriam ter esse rei todo-poderoso. Achavam que esse rei poderia libertar Israel do domínio de César. Mas não era isso. Então Jesus operava o milagre e falava, escuta, não fica divulgando isso, não. Mas o milagre era grande, porque as pessoas não conseguiam se conter e falavam. E apregoavam por toda parte. Porque nós vemos que Jesus ordenou que a surdez fosse embora e que a fala não voltasse ao normal, e assim aconteceu. As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: ele faz tudo de forma esplêndida, faz tanto o surdo ouvirem como os mudos falarem. Multidões afirmavam que viam ouviam. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se juntou e, não tendo as pessoas com que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e compartilhou: tenho compaixão desta multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Novamente, Jesus estava, sempre onde ele estava, tinha muita gente, uma multidão.
Novamente ele estava ali, tinha uma multidão junto com ele. E Jesus para e avalia e fala, caramba, esse povo já está atrás de mim, junto comigo aqui, ouvindo aqui, já tem 3 dias, ele não tem o que comer, este povo. Chama o discípulo e fala, Jesus sabia o que tinha que fazer, o que iria fazer, mas está chamando o discípulo para ver se fortalece a fé dele, para ver se eles tomam atitude. Fala, olha, já tem 3 dias que esse povo está aqui, não tem o que comer, o que nós vamos fazer? Naquele dia uma grande multidão novamente se juntou e não tendo as pessoas com que se alimentar, chamou Jesus, o discípulo, e compartilhou, tenham compaixão desta multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Como é que eu vou fazer se eu falar com eles para eles ir embora agora? Tem uns que vieram de muito longe. Estão em jejum, sem nada para comer, eles podem desmaiar pelo meio do caminho, pode passar mal, pô. Não dá conta. O que nós vamos fazer? Entretanto, os discípulos alegaram, onde nesse lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar todos? Indagou Jesus, quantos pães tens? Ao afirmares eles 7. Então orientou o povo a reclinar sobre o chão. E após tomar os 7 pães e dar graças, partiu e os entregou aos seus discípulos, para que esse servisse a multidão, e assim foi repartido entre todas as pessoas. Nós vemos que até mesmo a incredulidade dos discípulos, porque Jesus já tinha praticado, já tinha multiplicado pães a primeira vez, já tinha multiplicado pães e peixe. E agora Jesus fala com eles, deveria falar, não, Senhor, que o Senhor clame a Deus, para multiplicar pães, para providenciar alimento para eles. Os discípulos não pensaram assim, falaram, o quê? Nós vamos, esse lugar desabitado, onde nós vamos, o que é que nós vamos fazer? Aonde nós vamos conseguir comprar pães para tantas pessoas? Jesus falou, não, o que é que vocês têm? Não, tem 7 pães, me dá os 7 pães. Apresentou ao pai, abençoou, partiu e diz, vai, divide todo mundo, manda o pessoal sentar tudo. Eles sentaram novamente, fizeram aquelas aglomerados assim pequenos, e foi partido e todos eles alimentaram. Para esse serviço, a multidão assim foi repartida em todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que eu distribuísse. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços de que sobraram. Jesus não gosta de peixes. Tinha alguns peixes também, ele abençoou. Partiu no partido, deu para os discípulos, ele deu, alimentou todo mundo. E sobrou ainda 7 cestos cheios de sobra. Jesus falou, não, recolhe. Jesus pode ter dito, não, vamos embora, pronto, deixou aí, sobrou, estragou. Não, recolhe. 7 pães, alguns peixinhos pequenos. Alimentou a multidão de pessoas, ainda sobrou 7 cestos cheios. Nós falamos sobre isso. Foi anteontem. Jesus, ele não traz para você uma quantidade enorme para você ver a montanha, mas o que você tem é o suficiente. Quando é abençoado por ele, o quando você apresenta a Deus, é abençoado. E não lhe falta. Nós temos exemplo com Eliseu, com Elias. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. 4.000 pessoas se alimentaram com 5 pães, 7 pães e alguns peixinhos. Sobrou 7 cestos. Comer e saciar. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Ou seja, pelo menos, a pior das hipóteses, teria em torno de 6 a 7 mil pessoas, com mulheres e crianças. Logo depois entrou num barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região da Dalmanuta. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então tentaram. E para prová-lo, pediram que ele apresentasse um sinal miraculoso do céu.
Então os fariseus, os sacerdotes, os religiosos armaram aquela cilada, aquela pegadinha, armaram uma armadilha para ver se Jesus caía. Queriam pegar Jesus. Esses que tinham obrigação de não somente de apoiar, como defender Jesus em tudo, queriam pegá-lo. Armaram uma cilada. E vieram, como a palavra diz aqui, armaram e começaram a questionar Jesus para prová-lo. E pediram um sinal miraculoso. Apresenta para nós, já que você está fazendo tudo isso, é o Filho de Deus, é o Messias, está fazendo tudo isso, mostra-nos um sinal grandioso para todo mundo ver. E olha que para eles não era o bastante alimentar pessoas, essa multiplicação de pães, de peixes. Não era o bastante curar cego, abrir os olhos de cego, curar surdo, curar leprosos, expulsar demônios. Tudo isso não era o bastante. Ah não, faz para nós mais um sinal, queremos um sinal grandioso para todo mundo ver. Armadilha. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhe afirmou: por que pede essa geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. Só suspirou profundamente e falou: vem cá, essa geração que está pedindo um sinal, os povos estão pedindo um sinal miraculoso dos céus, não vai ter sinal nenhum. Não vai ter sinal algum. Também nos ensina essa parte, eu sempre digo para as pessoas, eu tenho ouvido as pessoas virem até a mim e falam: pastor, eu tenho orado, tenho pedido a Deus para me mostrar um sinal que meu marido vai voltar, um sinal que minha esposa vai voltar, um sinal que eu vou conseguir um emprego, um sinal que eu vou trabalhar, um sinal que eu vou conseguir pagar essa dívida, um sinal que eu vou receber a cura, sei lá, qualquer tipo de sinal. Ah, pastor, eu preciso de um sinal para mim não desanimar. Na verdade, essas pessoas que estão pedindo sinal não têm fé, nunca tiveram. Porque a fé delas tem que estar fundamentada num sinal. Se nós cremos no Senhor, não precisamos de sinal. E mais, Jesus deixou bem claro que não haveria nenhum sinal, que não daria sinal algum. Agora tem muitas pessoas sendo enganadas. Enganadas pelo diabo, pelos demônios. Porque muitos vêm até mim: pastor, eu pedi, Deus deu um sinal assim, um sinal que eu entendo foi sinal. Será que foi sinal de Deus? Ah, é, mas eu pedi a ele daí. Tem muita gente falando o nome de Deus, citando o nome de Deus, fazendo um monte de coisa errada. A resposta para nós é na palavra, tem que estar de acordo com a palavra. Se não for, não existe. Se não for, não é do Senhor. Tem que estar fundamentada na palavra. Aí sim, nós sabemos que é do Senhor. Senão não existe. E Jesus disse aqui, no entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: porque pede essa geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para essa geração não haverá sinal algum. Afirmação de Jesus. Nós também vemos quando Jesus já ressurreto, lá em Atos 1, quando os próprios discípulos, os próprios apóstolos vieram questionar Jesus quando seria o tempo. Jesus falou: não compete-vos saber o tempo ou as estações predeterminadas pelo Pai, mas receberão poder e serão testemunhas tanto aqui como toda Jerusalém, Samaria e até os confins do mundo. Nós vamos receber, de acordo com a palavra de Deus, e testemunharemos, seremos testemunhas do Senhor. Sinal? Não. A promessa dele se cumpre. Agora o sinal não existe promessa. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Terminou, não deu mais satisfação. Entrou novamente no barco e partiu, cruzou novamente o lago de Genezaré, ou como eles gostam de chamar, Mar de Tiberíades.
Nós lemos hoje aqui, teu Marcos capítulo 8, até o versículo 13. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 14. Eu sempre falo, gente, as nossas respostas, nossos entendimentos, nossos esclarecimentos estão na palavra de Deus. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leia e pratique a Bíblia. Busque respostas aqui. Pare de comer enlatado. Que é muito fácil chegar, não, eu fui na igreja, o pastor falou isso. Eu liguei a televisão, o pastor está pregando isso. Mas assista os cultos, vai aos cultos, assista a televisão, mas acompanhe com a sua Bíblia, vê se realmente é isso. Vê se a palavra é verdadeira. Jesus fala pela palavra, ele é o verbo. Ele é a palavra, não esqueça disso. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui dando continuidade. Tenha um bom dia e que Deus abençoe.